Novamente, boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias para Provérbios. Verso 25 e verso 26. Provérbios 31, verso 25 e verso 26. Diz a palavra do nosso Deus: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, queremos, amado Deus, mais uma vez te louvar e te engrandecer, Senhor Deus, diante da tua grande soberania, Senhor Deus, e do teu imenso poder em nos criar, mas também, Senhor Deus, em estruturar, amado Pai, toda essa criação de uma forma perfeita. E dentro, Senhor Deus, dessa perfeição, vemos, amado Deus, uma missão tão sublime que o Senhor assim criou, que é a missão de mãe. Queremos, Senhor Deus, hoje, diante de tão grande importância para a vida dos indivíduos e também, Senhor, dentro do teu plano, que o Senhor nos ajude, querido Deus, a meditarmos sobre como as nossas mães devem, Senhor Deus, olhar diante do Senhor e abraçar essa tão grande responsabilidade. Pai querido, peço que o Senhor, com o teu Espírito, nos ajude a olharmos a tua palavra e aprendermos a instrução dela. Sabemos, Senhor Deus, das nossas limitações, mas sei que o Senhor capacita a cada um daqueles, amado Deus, que estão prontos para aprender de Ti. Esteja conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de começar nossa meditação de hoje trazendo uma parte do sermão de Peter Marshall, pastor capelão do Senado norte-americano. Ele foi senador durante a presidência de Harry Truman, de 1946 a 1948. Eu lendo um livro sobre família, eu vi esse trecho, colocado pelo autor do livro, e fui buscar esse discurso. E eu achei esse discurso maravilhoso, e eu gostaria de ler uma parte desse discurso com os irmãos aqui. Vai ser uma leitura um pouco extensa, então eu peço que os irmãos prestem atenção e servirá como introdução do nosso tema. Era uma vez um certo povoado que cresceu no pé de uma cordilheira. A aldeia foi protegida pelas alturas dos montes, de modo que o vento que tremia as pontas e arremessava punhados de granizo contra as janelas era um vento cuja fúria já foi gasta. Alto nas colinas, um misterioso e calmo morador da floresta tomou sobre si a incumbência de ser o guarda das fontes. Ele patrulhava as colinas e onde quer que ele achasse uma fonte, ele limpava sua piscina barrenta de lodo e tirava toda a matéria estranha. Dessa forma, a água que borbulhava da fonte corria para baixo limpa, fria e pura. A água pulava cintilante sobre as pedras
e se derramava alegremente em cascatas de cristal, até que, fortalecida por outros córregos, tornava-se um rio de viva para o movimento do povoado. As rodas de Azena giravam com sua força, os jardins eram refrescados por suas águas, as fontes a jorravam como diamantes no ar, os cisnes navegavam em sua superfície límpida e as crianças riam brincando com os seus brancos azuis do sol. Mas o conselho de cidade era um grupo de homens de negócios, pães duros e práticos. Esquadrinharam o orçamento e acharam o salário do guarda das fontes. Disse o guarda da bolsa: por que nós devemos pagar esse sujeito? Nós nunca vemos. Ele não é necessário à nossa vida de negócio do povoado. Se construímos um reservatório perto da cidade, nós podemos dispensar seus serviços e poupar seu salário. Com isso, o conselho da cidade voltou para dispensar o gasto desnecessário com o guarda das fontes e construir um reservatório de cimento. Então, o guarda-fontes deixou de visitar as piscinas barrentas, mas observou das alturas enquanto construía o reservatório. Quando foi terminado, logo se encheu de água, mas a água não parecia ser a mesma. Não era mais limpa, e a sua espuma verde logo contaminou sua superfície estagnada. Havia problemas constantes com a máquina dedicada aos moinhos, frequentemente entupido pelo lodo. E os cisnes acharam outro lar distante do povoado. Finalmente, uma epidemia se alastrou, e os dedos amarelos da doença alcançaram cada lar e rua daquela aldeia. O conselho da cidade se reuniu outra vez, tristemente encarou como a cidade estava em apuros e francamente reconheceu o erro em demitir o guarda das fontes. Procuraram na sua barraca, na alto das colinas, e imploraram-lhes que retornasse o seu abençoado trabalho. Felizmente, ele concordou e começou mais uma vez a fazer as suas rondas. Não demorou até que a água pura viesse cantarolando felizmente para baixo sobre túneis das samambaias e musgos a cintilar no reservatório limpo. As rodas de Azena rodaram como antigamente, os odores desapareceram, a doença diminuiu. As crianças em recuperação das suas doenças se alegraram outra vez porque os cisnes haviam voltado. Depois disso, Peter, que é o senador, faz o seguinte comentário no seu discurso: não me considere demasiadamente extravagante em minha linguagem quando digo que penso em mulheres, especificamente as nossas mães, como o guarda das fontes. A frase, embora poética, é verdadeira e descritiva. Nós sentimos seu calor, sua influência, que abranda, e não importa quão esquecido nós nos tornemos, ou quão presumidos sobre as dádivas preciosas da vida e comoventes fragrâncias do amor. Nada que foi dito, nada poderia ser dito, nem jamais será dito, seja suficientemente eloquente, suficientemente expressivo, nem adequado para fazer locais essa emoção peculiar que nós sentimos para com todas as nossas mães. Então, farei o meu tributo e apelo para as guardas das fontes que sejam fiéis às suas tarefas. Eu achei muito interessante esse texto, tendo em vista a grande aplicação prática que ele tem. Se tinha na década passada, né, 1946, onde
o secularismo estava entrando, né, nas décadas passadas, o secularismo estava entrando, e este papel tão precioso da mãe estava sendo enfraquecido, quanto mais nos nossos dias. E é nesse contexto, irmãos, que eu gostaria de começar a nossa reflexão. As mães aqui sendo comparada a este homem que, apesar de ter um trabalho que muitas vezes não é visto, ou até mesmo desprezado em alguns momentos, mas tem uma grande importância para a vida da sociedade como um todo. Naquela ocasião, a ausência do guarda das fontes trouxe grande prejuízo para aquela cidade. A ausência das guardas-fontes tem feito uma sociedade caótica, como nós temos visto, infelizmente. Assim sendo, irmãos, eu fiz uma estatística aqui para que nós possamos entender a seriedade desse tema. Da década de 1900 até 1950, somente 10% das mulheres do Brasil, elas trabalhavam. Das décadas de 1950 a 1970, essa taxa cresce para 20%. Nas décadas de 80 aos anos 2000, isso no Brasil saltou de 30% até chegar a meados de 50% no ano 2000. E as últimas estatísticas mostram que a porcentagem das mulheres no mercado de trabalho é em torno de 53% no Brasil. No mundo, principalmente na Europa, essa porcentagem chega até 60%. Então, irmãos, o que é que nós podemos enxergar em relação a isso? Sim, de fato, a missão dos guardas-fontes tem sido mudada. Muitas vezes substituída por outros profissionais ou outras pessoas. E as mulheres, infelizmente, têm ido para o mercado de trabalho por N situações. E o que nós temos visto não é uma sociedade em evolução. Nós temos visto uma sociedade caótica. Nós temos visto filhos com muitas dificuldades. Temos visto, inclusive, maridos, lares e as próprias mulheres em cima de uma pressão gigantesca que a sociedade impõe sobre elas. Então, dentro desse contexto, minhas amadas irmãs, que eu gostaria de hoje falar sobre cuide bem da fonte preciosa que você é. Deus escolheu você para ser uma fonte preciosa, para que a sociedade funcione da forma que Deus planejou para funcionar. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar é que a mãe e a mulher, dentro da palavra de Deus, é uma grande fonte de educação e de instrução. Abra sua Bíblia para Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Produzindo esse estudo, me veio na mente os estudos anteriores que falavam sobre e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vocês lembram, irmãos, desse último versículo? Pois bem, esse versículo me chama a atenção nesse contexto. Às vezes, esse tema, ele chega a ser até um tabu. Falar que as mulheres, o papel de mãe é mais importante do que o papel de profissional. Falar que o verdadeiro papel da mulher é o papel de mãe e o papel daquela que governa o lar, talvez isso seja um tabu. Mas, meus irmãos, é isso que a Bíblia ensina. E lembro quando estava
fazendo o estudo e lembrando o texto, mas a mente, né, Romanos fala que a mente precisa ser transformada, não conforme os moldes desse século. Eu disse, o quanto isso é aplicável a essa realidade das mulheres. Este século tem ensinado exatamente o contrário. Porém, a Bíblia deixa muito claro o papel. E um dos papéis é a mãe e a mulher. É uma fonte de educação e instrução. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Aí ele diz, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Bem, a Bíblia fala sobre a mulher como aquela que instrui. O pai é aquele que faz o ensino, e aqui normalmente tem a ver com o ensino disciplinar. E a mãe é aquela responsável pela instrução. Uma estatística da Organização Mundial de Desenvolvimento Populacional diz que cerca de 60% a 75% do tempo total gasto na criação de filhos é feito pelas mulheres. Então vamos parar para pensar um pouco. Se as mulheres gastam, e entendam o gasto no sentido positivo, de 60% a 75%, ou seja, é dela esta bênção de passar todo esse tempo, a mulher tem um grande papel de instrução, porque ela passa muito mais tempo com os seus filhos. Bem, porém, antes de nós falarmos sobre a ideia de instrução, é importante sabermos que antes de cuidar dos filhos, a mãe precisa cuidar de si mesma. Um educador precisa ser aquele que está se lapidando constantemente para que ele busque a excelência nele mesmo. E a mãe, como educadora do lar, como aquela que é responsável pela instrução, antes de qualquer coisa, ela precisa buscar e cuidar de si mesma. Irmãs, abram suas Bíblias aí para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 a 27. Irmãos também, todos nós. O apóstolo Paulo, aqui falando sobre a sua missão, como aquele que era responsável de ensinar, ele diz algo bem interessante sobre isso. Encare-se, minha amada irmã, você como um atleta na missão de instruir os seus filhos. Olha só o que é que Paulo diz. Todo atleta em tudo se domina, ou seja, ele se conhece bem. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não como sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Olha só como é interessante essa parte. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. E eu gostaria de frisar essa última frase. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser o quê? Desqualificado. Então, o apóstolo Paulo aqui faz uma leitura, no caso da missão dele de apóstolo, mas nós podemos claramente aplicar isso aqui para uma missão tão importante, e uma missão que vocês, minhas amadas irmãs, carregarão para a vida toda, que é a missão de mãe. Veja que o apóstolo Paulo termina com uma frase muito forte. Ele diz, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ter um crivo sobre a minha vida de uma tal forma que eu não seja desqualificado. Veja que essa última frase, para que eu, tendo pregado a outros, não venha a ser desqualificado. Então, para que você, minha amada irmã,
exerça esse papel de ser fonte de educação e instrução para os seus filhos, você, antes de tudo, precisa cuidar de si mesmo. Você precisa ser aquela que está preocupada a não ser desqualificada diante dessa missão tão importante. Deve estar na sua mente todos os dias a preocupação de não ser desqualificada para essa missão que não é fácil. E aí eu gostaria de que os homens que estão aqui hoje fossem sinceros consigo mesmo. A missão de mãe, ela é árdua e difícil. Às vezes, fico eu vendo, minha esposa cuidando dos meus 2 filhos, e fico cansado só de observar. Já ficaram cansados de observar? Eu já fiquei cansado de observar. E eu fico vendo como é difícil essa missão. Porém, minhas amadas irmãs, é uma missão que ela é tão gloriosa que ninguém pode fazer ela, a não ser você. Imagine algo, nós vivemos num mundo em que as pessoas querem ser exclusivas, não é? Querem ser importantes. Não tem um campo de exclusividade e de importância maior do que a maternidade. Somente você pode exercitar aquela função do jeito que você deveria, do jeito que Deus preparou para ser executada. Assim sendo, se a mãe deve estar preocupada em si mesma para não ser desqualificada, ela deve se preocupar com os seus valores. A mãe que está como um atleta lutando para ser a mãe coroada, ela deve buscar compreender valores importantes. Veja que a Bíblia diz muitos valores, e durante a sua vida, minha amada irmã, você vai precisar ensinar o seu filho a lidar com dinheiro, a lidar com aparência, a lidar com procedimento, e a lidar com tantas coisas mais. E de onde nós podemos tirar isso? De onde, minhas irmãs, vocês estão tirando os seus valores? Existem muitos homens que reclamam que as mulheres não sabem lidar bem com o dinheiro, né? Existem muitos homens que reclamam sobre isso. A Bíblia diz que os valores de que nós temos em relação ao dinheiro deve estar balizado na Escritura. Lembra Provérbios capítulo 3, versículo 8 e 9? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Lá em Timóteo diz, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Preste atenção, minhas irmãs, se os valores que o mundo tem ensinado para as nossas mães, ou que essas mães nossas têm ensinado para os seus filhos, são valores bíblicos, sobre como, por exemplo, lidar com o dinheiro. Ou como, por exemplo, lidar com a aparência. Como é, minha irmã, que você entende? Como é que você cuida da sua aparência? Tem um versículo lá em Provérbios. Abra aí sua Bíblia para Provérbios. Esse versículo é maravilhoso. Provérbios capítulo 11, versículo 22. Olha só o que é que esse versículo diz. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Que versículo interessante, né? Já tinham lido esse versículo, irmão? Já, provavelmente não feita a reflexão devida, né? O versículo diz que como a joia seja algo muito precioso em um focinho de porco. Quem coloca uma corrente de ouro num porco? Assim é uma mulher que mesmo ela sendo bonita, mas ela não tem discrição.
Veja que esses valores aqui, eu não estou, irmãs, fazendo uma exortação direta a vocês. Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é se esses valores que nós estamos falando aqui são aqueles que você crê. Porque para você ensinar ao seu filho, para você ser uma fonte de instrução e educação, você precisa primeiro ter esses valores. Se você não tiver esses valores em si mesmo, como você vai instruir a outro? Como, minha irmã, você lida com dinheiro? Saiba que lá no futuro você vai precisar ajudar seu filho a lidar com dinheiro. Como você lida com ele? Minha irmã, como você lida com sua aparência? Com sua descrição? Lá no futuro, se você for mãe de mulher, por exemplo, você vai precisar ajudar ela a se vestir com discrição e com modéstia. Além disso, além de, como nós estamos falando aqui, ter dotada de valores santos e bíblicos, a mulher também precisa ter uma cosmovisão ajustada em relação aos padrões bíblicos. O que seria uma mulher ou uma mãe com uma visão ajustada, uma cosmovisão ajustada? Por exemplo, como, minha irmã, você entende seu casamento? Como uma bênção de Deus? Você entende o seu casamento como a imagem do que Deus faria para reconciliar o mundo consigo mesmo? Que é isso que é o casamento. As primeiras palavras da Bíblia são um casamento. É ou não é? Gênesis capítulo 2. Primeiras palavras da Bíblia são um casamento. As últimas palavras da Bíblia também são um casamento. É o casamento de Jesus com a igreja. Como você entende, minha irmã, seu casamento? Seu casamento é uma bênção de Deus para você? Você vai conseguir ensinar para os seus filhos que o casamento é uma bênção e é a vontade de Deus para ele? Ou se o seu casamento é um peso para você? Relacionamento com seu marido? Como é o relacionamento com o seu marido? Será que você tem desejos de ter filhos? Será que a sua cosmovisão é a cosmovisão do mundo? Que os filhos são um empecilho para o meu sucesso? Não é assim? Para o mundo, os filhos é um empecilho do sucesso da mulher. Porém, a Bíblia diz que os filhos são bênçãos do Senhor. Inclusive, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem, no sentido no geral, que enche a aljava cheio deles. É assim que a Bíblia fala. Porém, a nossa sociedade diz que a mulher, isso não é digno para a mulher. Olha, meus irmãos, como a cosmovisão está invertida. E por fim, que tem a ver com o que nós começamos a falar. Será que o seu principal desejo da sua vida é ser a grande administradora do seu lar? Ou o principal objetivo da sua vida é ser administradora da empresa A, da empresa B, da empresa C, da instituição A, da instituição B ou da instituição C? Quais são os seus valores? Onde estão os valores das nossas mães? Minha amada irmã, é preciso fazer uma reavaliação desses valores. Porque às vezes, sem percebermos, nós estamos cedendo a estas coisas. Estamos mesmo da boca para fora, nós falando que não acreditamos isso, mas estamos agindo desta forma. Bem, porém, mesmo nós sabendo, antes de ensinar os filhos, a mãe precisa cuidar de si, mas ela também precisa se educar. E é nesse sentido
que passa por um processo de aquebrantamento do coração. Agostinho de Hipona diz o seguinte: uma mãe deve educar um filho 20 anos antes dele nascer. Sabe o que Agostinho quis dizer com isso? É que o processo de cuidar-se e educar-se e aprender da sua mãe, de você, minha amada irmã, que é mãe, é um processo para a vida toda, que começa muito antes de você ser mãe e perdura para o resto da sua vida. Esse é o processo. Por essa razão, cada uma que está aqui hoje deve depender do Senhor e deve orar constantemente por si mesma. Minhas amadas irmãs, é necessário colocar o joelho no chão e pedir para que a sua mente e o seu coração, no exercício da sua maternidade, esteja de acordo com a palavra de Deus. Para isso é necessário reconhecer suas limitações, reconhecer aquilo que você é deficiente, buscar no Senhor a instrução necessária. Mas, aí que entra a maravilha do que está no corpo de Cristo. Minha mãe, você também pode contar com outras mães que são experientes. 1 Pedro fala, Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Ou seja, na igreja deve ter as mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas e honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz missão das jovens e missão das mais maduras. A Bíblia diz que as mais maduras devem ajudar as mais jovens. E é por isso, minhas amadas irmãs, que estão no processo da maternidade, busquem ajuda. Busquem ajuda. Não é fácil, realmente não é fácil. A Bíblia aqui está dizendo que haverá mulheres mais maduras que têm capacidade de lhe ajudar. Busque ajuda. Muitas vezes já peguei situações, irmão, isso não só na maternidade, mas às vezes no casamento, às vezes em outras situações da vida, que o orgulho do coração impede das pessoas buscarem ajuda. Busque ajuda, minha amada irmã, se você está tendo dificuldade em exercer a maternidade. Converse com a irmã mais madura. Vá para a palavra de Deus, para que assim você passe por esse processo de educação que começou 20 anos antes de você ter o seu primeiro filho. Bem, só que tem um terceiro viés. Primeiro, cuidar de si mesmo. Segundo, participar do processo de educação constante, buscando outras pessoas. Terceiro, minhas amadas irmãs, o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de fazer. Vocês pegaram a frase? O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de fazer. E vamos ver exemplos disso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia para Tito 2,7. Vamos abrir alguns versículos. Tito 2,7 diz, e eu vou citar os outros versículos para a gente ganhar tempo. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência. Ou seja, torna-te padrão. O ensino vem
de maneira muito eficaz e eficiente quando o exemplo é dado do ensino. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo estava ensinando, mas ele era o exemplo do que ele estava ensinando. Filipenses capítulo 4, versículo 9 diz: e o que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz esteja convosco. Irmãos, vocês concordam comigo que é muito difícil falar essas frases aqui? Siga o meu exemplo. De fato, irmãos, é difícil falar essas frases. Sabe por que é difícil? Porque para você falar essa frase com autoridade, você precisa ser. E ser é a parte mais difícil. E para finalizar aqui essa parte, olha só que o Senhor, o nosso grande mestre, disse, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no capítulo 13 de João, versículo 14 e 15, diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Até o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, aquele que não teria realmente necessidade de exemplificar, mas ele ensinou sendo exemplo. Então, minhas amadas irmãs, para que o ensino seja eficiente, você cuide de você, depois você continua aprendendo, depois você é o exemplo na vida dos seus filhos. Isso aí terá uma força motriz. Eu coloquei inclusive assim: o exemplo é a força motriz do ensino. A força motriz do ensino é o exemplo. Bem, o segundo ponto que nós vamos tratar hoje aqui é que, além da mãe e da mulher serem uma fonte de instrução e de ensino, ela também é uma fonte de direcionamento. Olha aí, Provérbios 14, 1. Nós vamos ver Provérbios 14, 1, depois Provérbios 19, 14. Provérbios 14, 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as mãos dos outros a derriba. É assim que o versículo está? Com as suas próprias mãos a derriba. Olha como esse versículo ele é profundo, porque a palavra casa aqui, ela reflete a totalidade da família, tá certo? A palavra casa aqui não significa a casa física, tá bom? A casa aqui significa o seu marido, os seus filhos, as suas posses. Olha só, a Bíblia coloca na mulher essa grande responsabilidade de administradora. Olha só como é interessante. A mulher sábia, ela o quê? Ela edifica seu marido, seus filhos, inclusive as posses. Irmãos, sabem que eu trabalho dando consultoria empresarial, e ao longo dos anos eu pude enxergar algo muito interessante. Eu já vi muitos empresários que deixam as suas mulheres, outros que têm mulheres que lhe ajudam, mas eu percebi algo interessante ao longo do tempo. Eu nunca vi um homem conseguir consertar uma mulher. Mas eu já vi mulheres conseguir consertar homens. Eu estou falando de experiência de prática de vida. Eu já vi muitas mulheres ajudar homens a saírem de dívidas, conduzirem as suas empresas. Já.
Porém, o contrário, eu nunca vi um homem conseguir ajeitar uma mulher, como nós dizemos aqui no nosso Rio Grande do Norte, desmantelada. Será por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Deus, quando criou a mulher, Ele criou ela, lá em Gênesis, fala que ela é uma auxiliadora idônea. Sabe o que significa isso, irmãos? Ela é a pessoa perfeitamente capaz. Só existe a mulher capaz de ajudar o homem, não existe outra coisa, no sentido do trato da vida. Então, ela é a auxiliadora que Deus deu, para que o homem possa conduzir bem a sua casa. E eu gostaria que as irmãs refletissem isso. Olha só, a Bíblia fala o seguinte, abre aí para Provérbios 19, 14. Nesse contexto, olha só o que é que a Bíblia diz. Se a mulher é tão importante para a vida de alguém, as coisas boas da vida, quem é que dá para você, irmão? Quem é que dá as coisas boas da vida para você? Deus, né? É Deus que dá as coisas boas. Olha só o que é que a Bíblia diz aí. A casa e os bens vêm como uma herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, minhas irmãs, olha quão sublime é o seu papel. O papel de vocês, minhas amadas, é maravilhoso. É algo que é impossível de ser exercido por um homem. Não tem como exercer esse papel. Nenhum de nós, homens, tem como exercer esse papel. Somente vocês. Deus deu isso. Então veja o quanto nossa sociedade, o quanto o mundo aprisionado por Satanás faz as mulheres crerem em outra coisa. E o que nós vemos demais, muitas mulheres com sérios problemas, depressão e tantos outros males que essa inversão de valores trouxe. Bem, a mulher prudente, ela edifica a sua casa. E nós poderíamos passar aqui muito tempo falando sobre Provérbios 31, né? Sobre a mulher virtuosa. A Bíblia faz uma estruturação desta mulher que é valiosa aos olhos de Deus. E diz, eu citei muitos textos aqui, tá bom, meus irmãos? Mas eu não vou ler todos, por causa do nosso tempo. Mas Provérbios 31 diz que a mulher prudente, ela é confiável. O coração do seu marido confia nela e não há falta de ganho. Além disso, essa mulher prudente, ela é abençoadora. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ela também é trabalhadora. E ainda de noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas das suas servas. Ela é precavida e organizada. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Verso 27 do 31. Atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela é educadora, sim. Fala com sabedoria e instrução, e a bondade está na sua língua. E acima de tudo, ela é uma mulher piedosa. Provérbios capítulo 31, versículo 30, termina assim. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Meus irmãos, o Provérbios 31, comentando com minha esposa, eu lendo, estudando para essas mensagens, e lendo Provérbios 31, o Provérbio 31 é um acróstico, né? Do versículo 10 em diante, cada versículo é uma letra do alfabeto hebraico, né? É um tipo de poesia que mostra a excelência da sabedoria
na perspectiva da vida da mulher virtuosa. Então é como a Bíblia exemplificasse a sabedoria de Deus através da mulher virtuosa. Que maravilha é isso. Bem, além disso, a mulher, além de ser uma fonte de instrução e ensino, além dela ser aquela que traz a prosperidade para o seu lar, fonte de direcionamento em todos os lados, a mulher também é uma grande fonte de piedade e de fé. Abre a sua Bíblia para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 5. Diz assim: dou graça, isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O que eu acho interessante desse verso é que o apóstolo Paulo podia falar muitas coisas de Timóteo, vocês concordam comigo? Timóteo era uma pessoa que poderia ser endereçada diretamente nesse prólogo aqui. Porém, o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar aqui essas duas mulheres. Uma avó e uma mãe. E o apóstolo Paulo está dizendo que a fé de Timóteo certamente proveu dessas duas mulheres. Olha como é interessante, meus irmãos. Nós falamos lá no início da mensagem que estatisticamente as crianças passam em torno de 60% a 75% do seu tempo com as mães. Então, quem tem mais possibilidade e probabilidade de falar de Cristo para essas crianças? Quem é que tem mais probabilidade? São vocês, minhas irmãs. Não que nós não devamos fazer. Devemos, estar sob nossa obrigação fazer, homens. Mas vocês têm o que eu chamo do barro mole. Já ouviram falar sobre isso? Barro mole? O gesso mole. Você já tentou moldar o gesso? Ele começa a moldar, mas chega um momento que ele endurece e não tem mais o que fazer. Só quebrando, não é assim? Pois bem, minhas amadas irmãs, vocês têm nossos filhinhos ainda nessa fase em que eles absorvem muita coisa. Vocês têm a oportunidade de falar do Senhor Jesus para elas todos os dias. Não através simplesmente do discurso, mas também através da vida de vocês. Tempos preciosos. São tempos preciosos, inclusive, minha irmã, que não voltarão. Principalmente vocês, minhas amadas irmãs, que têm filhos pequenos. Não vai voltar. Cuide, ensine. Provérbios diz de maneira muito clara: ensina a criança no caminho em quem deve andar, porque quando for velho, não se desviará dele. Mas o provérbio está dizendo que é para ensinar quando? Quando o barro está mole. Quando o gesso está moldável. Minhas irmãs, não troque a beleza desse ministério tão importante que é este, pelo um trabalho secular, se você puder fazer isso. Se você puder fazer isso, não troque essa graça maravilhosa que é poder fazer isso por causa de dinheiro, por causa de outras coisas. É evidente que eu entendo que há realidades e realidades. Porém, se você puder, minha irmã, faça isso.
Avance algumas páginas aí do livro de Timóteo, capítulo 3, agora versículo 14 e 15. Olha que Paulo enfatiza novamente isso, e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Paulo vai enfatizar o ensino da infância de Timóteo. Olha só o que é que ele diz. Tu, porém, versículo 14, versículo 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirados, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Só que no início da epístola, ele disse que quem é que tinha apresentado a fé? Foi a avó e a mãe. Então o apóstolo Paulo faz a conexão. Desde a infância elas ensinaram a você as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. São os primeiros ensinos. Gaste tempo, minha irmã, com seus filhos. As primeiras palavras você vai desfrutar. Influencie bem para que as primeiras palavras dela sejam palavras sábias. As primeiras brincadeiras, talvez sejam vocês que também façam. Aproveite a confiança que elas têm em vocês. Brinque com elas para edificação. As primeiras dinâmicas, seja inteligente. Ensine do Senhor Jesus, ensine de Deus para os seus filhos. Por último, quarto ponto. Além de vocês, minhas amadas irmãs, serem fontes de instrução, serem também fontes de direcionamento e progresso, serem fontes de piedade e de fé para os seus filhos. Vocês são fonte de amor. E talvez um amor que nós homens não sentimos da mesma forma. Eu quero encerrar com um texto de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Abra aí sua Bíblia. Esse texto ele é muito forte, mas esse texto mostra a disposição singela de uma mãe, e a disposição de se sacrificar pelos seus filhos. Então, 2 Samuel capítulo 21, versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da cefa, até que sobre ela caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Vou lhe explicar o que é que estava acontecendo aqui. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome de 3 anos. E Davi foi consultar a Deus sobre o porquê que estava tendo aquela fome. E quando Josué estava entrando na terra junto com Caleb, ele fez uma aliança com os gibeonitas. Porém, Saul, em suas conquistas, não considerou essa aliança. Como Deus justo como ele era, ele estava cobrando de Davi esta aliança. E a fome estava reinando sobre o reino. O que é que aconteceu? Saul já tinha morrido nessa ocasião. Todos os filhos de Saul, Davi pegou e entregou aos gibeonitas como pagamento por causa da quebra da aliança. Os gibeonitas, e só o único que escapou foi Mefibosete. Não sei se vocês lembram dessa história, por causa da aliança que tinha feito com Jonas. Uma das concubinas de Saul, que é essa Rispa, né, teve 2 filhos mortos, dos 7 que foram entregues. Sabe o que essa mulher fez? Os filhos foram mortos, enforcados.
a fome cessou, mas essa mulher não conseguiu ver os seus filhos mortos. Essa mulher pegou um pano e cobriu os seus corpos e ficou junto com os seus filhos, para que as aves do céu não o consumissem, nem os animais à noite o comessem. E enquanto a situação não foi resolvida, essa mulher não saiu de lá. Aí Davi se compadece e resolve a situação. O que é que essa passagem nos mostra? Que as mães, ela têm uma disposição de sacrifício pelos seus filhos, e de uma maneira muito intensa e de uma maneira sacrificial. E nós somos testemunhas disso, meus amados irmãos homens. As mães se acordam, as mães, muitas delas, sofrem quando as crianças estão doentes, e às vezes não conseguem dormir, e às vezes fazem coisas que nós mesmos não conseguimos entender bem. Minhas amadas irmãs, nós devemos fazer o seguinte: nós devemos canalizar esse amor que você tem, que é esse ponto que eu quero chegar. Nós devemos canalizar todo esse amor que você tem para as coisas certas. Nós devemos pegar todo esse amor que você tem, e todo esse amor apaixonado, entre aspas, que você tem pelo seu filho, e canalizar ele para as coisas de Deus. Como assim? Tem uma mulher na Bíblia que é um exemplo desse amor, mas canalizado da forma certa. E o nome dessa mulher se chama Ana. Ana, ela pede um filho a Deus. Uma mulher que intercede por um filho, mas depois, quando este filho é concedido por Deus, ela canaliza este amor ao seu filho da maneira certa. O que é que ela faz? Ela consagra o seu filho para Deus. Então, a melhor forma de você demonstrar amor para o seu filho é consagrando ele para Deus. É pegando todos os valores de Deus e ensinando o seu filho a amar esses valores. É fazendo que o seu filho enxergue antes de qualquer coisa, antes de qualquer anseio da vida, o seu filho possa desejar a Deus primeiro. E eu gostaria de terminar com uma reflexão. Existe uma frase dizendo que nu você vê o mundo e nu você vai, não é? Não tem uma frase que diz isso? E nós aceitamos o fato de que nós não levamos nada desse mundo para o outro mundo, não é assim? Nós não vamos levar nada. O que é que você fez aqui que você vai levar para o mundo vindouro? Existe uma coisa que você pode levar. Só existe uma coisa que você pode levar, que você fez aqui na terra, que é os seus filhos. Pense nisso, minha irmã. Só tem uma coisa que você pode levar para a eternidade. São os seus filhos. Se assim Deus quiser também. Então, canalize todo esse amor para que o seu filho conheça a Deus primeiro do que qualquer outra coisa. Deus abençoe, minhas irmãs, vocês nessa missão tão importante. E que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de todas vocês. Amém? Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Ajuda, Senhor Deus, as nossas mães a desempenharem essa missão tão importante que é a da maternidade, como mulheres sábias e prudentes, edificando o seu lar para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado. Nos leva para os nossos lares em paz. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.